Bom, olá pessoal, vamos falar hoje sobre as integrais definidas, né? Então, só para a gente recapitular o que a gente viu até então, até o momento a gente falou das integrais indefinidas, né? Nós aprendemos literalmente, eu costumo dizer que a nossa primeira unidade a gente aprende a resolver uma integral e na segunda unidade a gente aprende a aplicar a integral que a gente aprendeu a resolver, tá? Então, a gente agora vai entrar no âmbito das aplicações mais consistentes, principalmente na nossa área, né, na área da engenharia. Tá, pessoal? Então, nós vamos começar pela integral definida. O que é uma integral definida? Para a gente entender o que é uma integral definida, primeiramente, vamos lembrar a definição da integral indefinida. Tá? Então, se f de x é uma primitiva de f, tá? Se f de x é uma primitiva de f de x, a expressão f de x mais constante é chamada de integral indefinida, né, gente? Então, nosso objetivo era encontrar, tá? Até hoje, na integral definida, também o nosso objetivo vai ser encontrar esse f de x. Mas, antes, né, a solução da nossa integral de f de x na dx era o f de x mais constante, né? Então, só recapitulando aí a definição, se f de x é uma primitiva de f de x, então a expressão f de x mais constante é chamada de integral indefinida da função f de x e é denotada por, né, integral de f de x dx, tá, gente? A integral indefinida não vai fugir da nossa vida, não, gente. A gente só vai ajustar e vocês vão ver agora, ó. Quando a gente pensa nessa definição de integral indefinida, a gente vai agora para a definição da integral definida, tá? Essa definição, ele é, na realidade, um teorema importante para todo o cálculo diferencial integral, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, novamente, seja f de x uma primitiva de f de x, e agora tem uma novidade, eu vou precisar de um intervalo AB, tá? Um intervalo real. Então, nós conceituamos a integral definida de f de x no intervalo AB, então agora eu vou ter, ó, eu vou ter que ter, né, gente, um intervalo AB ao número real tal que a integral de A até B de f de x dx, a gente lê assim, a integral de A a B de f de x dx, né, vai ser igual a f de B menos f de A. Então, em síntese, pessoal, para a gente calcular uma integral definida no intervalo AB, a gente vai precisar calcular a integral indefinida. A gente vai achar o f a gente vai ter que encontrar o f de x e depois, como é no intervalo AB, a gente vai calcular o f de B menos o f de A. Professor, cadê a constante nessa história toda aí? Vocês estão observando que é uma subtração, pessoal? Ó, f de B menos f de A, por definição. Se eu colocasse aqui f de B mais constante menos f de A mais constante, eu ia cortar constante com constante. Então, nas integrais definidas, a gente não precisa se preocupar com a constante, tá? Então, só recapitulando, a integral definida no intervalo AB de f de x dx vai ser o f de B menos o f de A, sabendo-se que o f de x é a primitiva de f. Ok, pessoal? Então, vamos começar com um exemplo aí para a gente entender muito bem. Ok? A resistência de um material sólido de base retangular de dimensões A e B, com A menor do que B, que a gente chama de R de AB, é determinada pela relação R de AB, vai ser integral de A até B, tá, gente? De 3x ao quadrado mais 2x na dx. Determine a resistência desse material sólido quando a sua base retangular tiver as dimensões 3 por 1. Ou seja, eu vou calcular R de 1, 3. Se liga nisso aqui, gente. O A sempre vai ser menor do que B, tá, gente? A gente está pensando numa relação de ordem. Eu coloquei aqui, ó, de propósito, dimensões 3 por 1. Mas depois eu coloquei aqui, ó, R de 1, 3. Tá, turma? Se liga nisso. A é sempre menor do que B. Como é que a gente soluciona isso? Primeiro passo, a gente saber que R de 1, 3 vai ser a integral de 1 a 3, né, gente? De 3x ao quadrado mais 2x dx. Ok? Bom, mas para isso, primeiro eu vou ter que calcular a integral indefinida. Então, a integral indefinida,
pessoal, não fugiu da nossa vida. Ao contrário, a gente vai continuar com todas as regras, integração por partes, integração por substituição trigonométrica, por substituição simples, por potência de função trigonométrica e por aí vai. Tá, pessoal? Então, calculei a integral de 3x ao quadrado mais 2x na dx. Então, isso aí vai dar 3x ao cubo sobre 3 mais 2x quadrado sobre 2. Simplificando, né? Vai dar x cubo mais x quadrado. Bom, daí o R de 1, 3, que vai ser a integral de 1 até 3, né? De 3x quadrado mais 2x na dx. Isso aí vai dar x ao cubo mais x ao quadrado de 1 a 3. Galera, isso aqui, ó, turma, é uma notação que nós utilizamos para integral definida, tá? Aqui é o resultado da integral indefinida e eu coloco aqui de 1 a 3 para dizer que eu tenho que fazer meu Fzão de 3 menos o meu Fzão de 1, tá? Então, isso aí vai dar o Fzão de 3, que vai dar 3 ao cubo mais 3 ao quadrado, menos o Fzão de 1, que vai dar 1 ao cubo mais 1 ao quadrado, né? Fazendo as continhas. 27 mais 9, menos 1 mais 1, 36 menos 2, vai dar 34. Tá, gente? A resistência de 1,3 vai dar 34 aqui, unidade de resistência. Ok, pessoal? Então, não tem segredo, pessoal. Calcular, determinar a integral definida no intervalo AB é calcular a integral indefinida e depois substituir os valores, né? Sempre Fzão de B menos Fzão de A, com B maior que A, ou seja, A menor do que B. Ok, pessoal? Bom, e aí vamos para as propriedades da integral definida. Primeira propriedade, a integral de A até A de f de x dx vai dar sempre zero, né? Por quê? Porque, pessoal, eu não vou tentar justificar todas não, tá? Porque tem algumas que a justificativa demanda de uma demonstração maior. Mas aqui dá para justificar. Se a integral de f de x dx vai ser fzão de x, né, mais constante, e calcular a integral de AA de f de x dx vai ser o quê? Fzão de A menos Fzão de A. Independente de quem seja esse Fzão, o Fzão de A menos Fzão de A dá zero, né? A subtração de duas grandezas iguais, de duas expressões iguais, né? A diferença entre duas expressões iguais vai dar sempre zero. Ok, pessoal? Propriedade P2 fala o seguinte: a integral de A até B de f de x dx vai ser sempre igual a menos a integral, né, de B até A de f de x dx. Bom, essa propriedade também a gente consegue justificar facilmente. Tá lembrado que a gente vai adotar, né, eu bati nessa tecla e vou continuar batendo, tá? A integral de A até B, a notação que nós vamos utilizar é sempre o menor valor embaixo e o maior valor em cima, tá? O A sendo o menor valor embaixo e o B sendo o maior valor em cima. Mas isso pode ser invertido, professor? Pode, tranquilamente. Lembrando que, se eu inverto o valor, eu troco o sinal. Simplesmente isso. Se a integral de A até B de f de x dx der 10, a integral de B até A de f de x dx vai dar menos 10. Simplesmente assim. Ok, pessoal? Propriedade P3. Essa propriedade dispensa apresentação, né, gente? É a propriedade da linearidade da integral. A propriedade da linearidade da integral também vale para a integral definida, né? Seja a integral de AB de kf de x mais mg de x na dx, sendo k e m duas constantes, né? Eu posso dizer que a integral de uma soma é a soma das integrais e posso colocar a constante para fora da integral multiplicando, tá, gente? Essa é a propriedade que nós chamamos de propriedade da linearidade da integral, que a gente já estudou lá na integral indefinida, ok? Bom, temos a propriedade P4. Essa propriedade, pessoal, a gente vai usar muito, tá? Em uma aplicação, melhor dizendo, em duas aplicações específicas da integral definida, que é a questão das áreas e dos volumes, tá? Vamos lá. Propriedade P4. Considere C pertencente ao intervalo AB, ou seja, C é um número entre A e B, tá, gente? Vamos dar um exemplo aí. Se eu pego aí o intervalo de 2 a 5, C pode ser um 3, né? Porque 3 é um número que é maior que 2 e menor do que 5. Vale a seguinte propriedade. A integral de A até B de f de x dx vai ser igual à integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B
de f de x dx. Né, gente? Em outras palavras, qualquer número que eu tenha dentro de um intervalo, eu posso trazer aqui para os meus limites de integração e fazer uma partição de soma de integrais menores. Tá? Isso vai ajudar bastante, como eu falei, em alguns problemas de aplicação lá na frente. Ok, gente? Bom, aplicação da integral definida. Se liga aqui. Nós temos diversas aplicações, mas uma das aplicações que vai ser o nosso carro-chefe, gente, principalmente, né, para nós engenheiros civis, ou melhor dizendo, eu falei para nós que eu me incluí nesse meio, né, gente? Mas para vocês, engenheiros civis, que é o cálculo de áreas de regiões delimitadas por curvas no plano. Primeiro passo, pessoal. Eu gosto sempre de brincar com os alunos quando eles falam assim, mas professor, mas eu tenho aí o AutoCAD, eu tenho aí vários aplicativos de georreferenciamento, né, em que a gente coloca os pontos, ele determina a área. Ótimo, gente. É óbvio. Vocês vão usar na prática integral? Talvez não. Mas vocês, enquanto os teóricos da coisa, vocês vão ter que saber que tudo aquilo veio da integral. Né, gente? Então, é importantíssimo que vocês não são técnicos, vocês serão os teóricos da coisa. Né? E um outro detalhe importante, esse conhecimento que a gente está estudando, que a gente está discutindo aqui, principalmente sobre a questão das áreas, né, vai fazer com que você entenda se aquele programa que você está usando para calcular a área está parametrizado ou não. Tá, gente? Então, é importantíssimo a gente entender a teoria, né, do cálculo das áreas de regiões delimitadas por curvas no plano, que a gente modela esses problemas utilizando a integral, ok? Então, vamos para a definição número 1. Né? Seja y igual a f de x, uma função que determina uma curva no plano cartesiano e o intervalo AB em OX. A área da região delimitada pela curva y igual a f de x e o eixo OX entre um e outro, tá, gente? No intervalo AB, pode ser calculado como? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês qual é a região. Né? Aqui é a curva, ó, y igual a f de x. Aqui está o eixo OX, o intervalo AB. A área que eu quero calcular é essa aqui que está em cinza, ó, gente. A área dessa região que eu estou chamando de região S. Essa área simplesmente vai poder ser calculada como a integral de A até B de f de x dx, gente. Gente, a integral surgiu para a gente calcular a área. Inclusive, existe uma discussão bem interessante sobre a questão da soma de Riemann. Né? A soma de Riemann tem a ver com o teorema fundamental do cálculo, tá? E tem a ver com a área. Só para vocês entenderem, Riemann sabe o que fez? Riemann pensou da seguinte forma: para eu determinar a área dessa região, que é irregular aqui, ó, eu vou subdividir esse limite aqui de A até B em pequenos retângulos. E percebeu, cada vez que ele diminuía a quantidade de retângulos, ele tinha uma precisão maior da determinação dessa área. E aí surgiu essa integral. Esse símbolo da integral, gente, a gente não discute, nunca conversou sobre isso, né? Esse símbolo da integral, gente, tem a ver com soma mesmo. Tá? Esse S é por causa da soma de Riemann. Tá? Mas maiores detalhes a gente vai explicitar depois. Tá, gente? Então, só recapitulando, a área vai ser a área dessa região delimitada entre f de x e o eixo OX vai ser a integral de A a B de f de x dx. Vamos fazer uma aplicação? Um exemplo? Exemplo 1. Determine a área da região a seguir, delimitada pela parábola, definida pela expressão f de x igual a menos x² mais 4, no intervalo de menos 2 a 2. Aqui está o gráfico. Ó, turma, eu quero calcular essa área aqui, ó, que está entre a parábola, que está de vermelho, e o eixo OX. Então, como é que eu vou calcular isso aí, pessoal? Aplicando a relaçãozinha, né, a área vai ser o quê? A integral de menos 2 a 2 de menos x² mais 4 na dx. Tá? A integral de menos x² vai dar menos x³ sobre 3.
A integral de 4 na dx vai dar 4x, então isso aqui vai dar menos x cubo sobre 3 mais 4x de menos 2 até 2. Lembrando que a área é uma integral definida. E aí vamos fazer as continhas. Quando eu faço as continhas, ó, isso aqui vai dar menos 2 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3 mais 4 vezes menos 2. Fazendo as continhas, né, eu encontro a minha área, que é aproximadamente 10,6 unidades de área. Detalhe importante, pessoal, dessa história toda. Aqui no cálculo, a gente não vai trabalhar muito, né? Não quer dizer que a gente não tenha problema em que a gente especifique a unidade de medida. Mas, para a gente, o objetivo é a gente trabalhar a ferramenta, tá, pessoal? Então, essa ferramenta aí vai me dar uma resposta que eu sei que é uma área, então eu vou colocar simplesmente unidade de área. Ok, pessoal? Mas, na prática mesmo, vocês vão trabalhar com metro quadrado, com centímetro quadrado, quando é numa planta e por aí vai. Ok? Bom, definição número 2. Tá lembrado? Aí eu vou voltar aqui, viu, pessoal? Eu vou voltar aqui, ó. Tá lembrado que na definição 1 eu tinha a área entre uma curva, ó, e o eixo OX. Agora, pessoal, eu vou ter, ó, na definição 2, duas curvas. Y1 igual a f de x e y2 igual a g de x, tá, gente? E eu vou dizer que essas duas funções geram essas duas curvas, que eu estou chamando de f e g, com f maior do que g. E aí eu quero discutir com vocês logo o que significa essa notação. F maior do que g, mas, professor, uma função maior do que outra, uma curva maior do que outra, isso tem a ver aqui? Tem a ver com extensão? Não, gente. Simplesmente tem a ver com... Quando eu digo que f é maior do que g, eu só estou dizendo que f está desenhado acima de g, tá? F está desenhado acima e G está desenhado abaixo. E outra coisa, no intervalo AB, tá, gente? Eu vou mostrar a figura no instante, mas antes eu quero só concluir aqui, ó. O que a gente vai calcular é a área da região delimitada pelas curvas F e G no intervalo AB. Ou seja, a gente vai determinar, ó, essa área aqui, ó, pessoal, entre a curva F, tá lembrado que eu falei o que é F maior do que G? F está mais acima e G está mais abaixo, no intervalo AB. E essa área vai ser calculada simplesmente como a integral de A até B de f de x menos g de x na dx. Tá, pessoal? Ok? Então, vamos para um exemplo. Ou melhor dizendo, né? Esse exemplo vai ser resolvido numa outra videoaula, tá, gente? Mas vamos ler aqui o problema. Calcule a área da região limitada pelo gráfico de y igual a x quadrado e y igual a x mais 2. Eu tenho aqui a reta y igual a x mais 2 e a parábola y igual a x ao quadrado. Então, eu quero determinar, galera, essa área que está aqui, ó, em amarelo, tá, gente? E para a gente, né, ver a solução, para vocês verem a solução desse exercício, né, já vai estar lá no meu canal do YouTube junto com esse vídeo, tá, pessoal? Aqui está o link para vocês verem a solução daquele problema. Ok, galera? Então, ficamos hoje por aí, tá? Aguardem mais vídeos. Deus abençoe poderosamente vocês.